porque aconteceu com Jacó. Jacó, ele já estava sendo peregrino na terra de Canaã. Mas o texto vai dizer, o verso 1: e estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito com Jacó, cada um com a sua família. A Bíblia, o próprio Êxodo, capítulo 1, verso 5, vai dizer que foram 70 as almas que entraram no Egito com Jacó. Diga 70. Mas só que Estevão, um pregador muito eloquente, um pregador muito cheio do Espírito Santo, Estevão, um pregador estudioso da palavra de Deus, Estevão, aquele mesmo que morreu, apedrejado pelos líderes, sacerdotes e fariseus e escribas do templo, Estevão, o primeiro mártir da história da igreja, porque ele descobriu um negócio, e ele descobriu, e ele não guardou para si, porque aqueles que são levantados por Deus para ser profeta, você não deve guardar para si, você tem que revelar, porque você é profeta. E Estevão descobriu aquilo que ninguém tinha coragem de dizer. Estevão disse, e por isso Estevão foi apedrejado. Ele descobriu o problema que existia lá dentro do templo, nas câmaras mais secretas, aquilo que Ezequiel também tinha descobrido, porque Ezequiel, ele estava junto ao rio Quebar, e Deus disse: Ezequiel, te prepara, porque eu vou te levar em espírito a um lugar que você nunca entraria. E a palavra do Senhor diz que Deus tomou Ezequiel em espírito e fez Ezequiel em espírito entrar dentro do templo e ver tudo aquilo que eles faziam nas câmaras mais secretas. Ezequiel via em espírito aquilo que Estevão também descobriu, e por isso mataram Estevão. O mesmo Estevão vai dizer que não foram 70, foi 75. Aí nós podemos ficar na incógnita, podemos ficar no ponto de interrogação: foi 70 ou foi 75? Atos, lá no capítulo de número 7, versículo 14, você pode ver isso, mas o tempo não vai deixar nem a gente chegar onde queríamos chegar nessa noite, na mensagem que veio quando nós chegamos aqui ao nosso coração. 70 almas, segundo o Êxodo capítulo 1, verso 5, ou 75 segundo Estevão, Atos capítulo 1, verso 14, Atos capítulo 7, verso 14. Mas não importa qual é a contagem correta, um dia nós podemos, num culto de ensinamento, chegar no número certo. E por que foi que Estevão disse que é 75 e não 70? Mas isso não importa. Importa é que Deus levou para o Egito, para aquele povo ser fortalecido, para aquele povo crescer, para aquele povo se multiplicar. Diga comigo: o povo crescia, o povo se fortalecia e o povo se multiplicava. Diga: debaixo de perseguição
debaixo de muita aflição, o povo se fortalecia, o povo se multiplicava e o povo crescia. Será que você tem passado por esse mesmo processo? Será que você tem passado por esse mesmo processo? Perseguição, aflição, mas em vez de você crescer, você diminui. Em vez de você se multiplicar, você diminui. Em vez de você crescer, você diminui. Em vez de você, se você se fortalecer, você se enfraquece. Ei! Deus está dizendo nessa noite que levou o povo para o Egito, para eles se fortalecerem, para eles se multiplicarem, para eles crescerem, debaixo de perseguição, debaixo de opressão, debaixo de muita maldade. Aquele povo crescia, aquele povo se multiplicava, e Deus está dizendo que você não deve se enfraquecer, porque o teu inimigo cresce, porque o teu inimigo se levanta. Você não deve parar. Continua se fortalecendo, continua se multiplicando. A opressão e a perseguição é apenas um estágio para o teu crescimento e para o teu fortalecimento. Então por que eu vou parar? Por que eu tenho que desistir? Porque a luta está chegando. A Bíblia vai dizer lá no Provérbios: se te mostrares fraco no dia da adversidade, a tua fé será pequena. Se você vê o leão vir, se você vê a ursa vir, se você vê a dificuldade vir ao teu lado, te mostre forte, te mostre forte, porque a tua fé vai fazer aquele teu inimigo ver que existe anjos ao teu lado, existe um Deus forte que peleja contigo, e ele vai colocar o teu inimigo para correr por o caminho que ele veio, e você vai ter vitória. Aleluia. José veio para o Egito antes de Jacó. Em José se cumpriu uma grande promessa de Deus a Abraão, porque Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí José está no Egito. Aí Deus dá sabedoria e entendimento a José. Vem a fome, vem a luta, vem a tribulação, 7 anos de fome. Tente imaginar se José não tivesse ido para o Egito antes. Tente imaginar se os irmãos de José não perseguissem ele, não humilhassem ele, não odiassem ele. Ele nunca ia chegar no Egito. Ele nunca ia chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Saiba que a perseguição do teu irmão contra você, do ódio do teu irmão contra você, é apenas uma permissão de Deus para que você venha chegar realmente aonde Deus quer que você chegue. Às vezes a perseguição, às vezes o ódio que alguém nutre contra você, até mesmo dentro da casa de Deus, é uma permissão de Deus para você sair, para que Deus venha fazer você crescer, não aqui, mas lá. Ah, decome a naga serve anda. Deus permite isso acontecer. Ai, de racharamanaga serve anda. Ele permite. Como é que José ia para o Egito se Deus não permitisse que os irmãos se revoltassem contra ele? Só que enquanto os irmãos de José viram ele vir com a comida, com a água que o seu pai Jacó mandou trazer, os irmãos de longe disseram: lá vem o sonhador.
Lá vem o sonhador. Aí disseram: vamos matá-lo, vamos acabar com o sonho dele, vamos acabar com a vida dele. Aí disseram: não matemos, vamos lançá-lo dentro da caverna, dentro daquela cova, e a cova vai tragá-lo. As águas que estão dentro daquela cisterna, daquela cova, vai fazer ele afundar, vai fazer ele morrer afogado, mas não matemos. Vamos só jogar ele dentro daquela cova, vamos só jogar ele dentro da cisterna, para que lá ele morra afogado. Diga comigo: e aí? É que José tinha uma túnica de muitas cores. José tinha uma túnica de muitas cores. Oh, aleluias. O texto vai dizer que Jacó amava muito a José, que lhe deu uma túnica de muitas cores. A túnica de muitas cores vai ser dada por Deus a você, porque você é amado dele, porque você é amada dele. E a túnica vai fazer você ser o diferencial no meio daqueles que te querem matar. Até a natureza de Deus vai reconhecer que você é amado dele, porque tem a túnica, tem o presente de Deus para a tua vida. E a túnica que você tem, a natureza vai conhecer. E quando te lançarem na cisterna, a cisterna vai dizer: não, ele tem a túnica do Pai. Águas. Ei, as águas sumiram. As águas sumiram, diácono Genilson. As águas sumiram. Quando lançaram José, cadê a água? Não tinha água. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo um propósito que Ele estabeleceu. Muitas coisas vão cooperar com você daqui para frente, e você vai entender que você é amado e que você é amada de Deus. Oh, aleluia, você não está entendendo? Quando as coisas começarem a dar errado, não murmure, mas glorifique a Deus, porque você não entende que talvez seja um propósito de Deus para você chegar lá. Aleluia. Passou a caravana de amalequitas e venderam José para os amalequitas. Os amalequitas, por sua vez, venderam José para o Egito como escravo. Mas mesmo como escravo, ele tinha algo de especial, porque ele vai fazer com que a promessa de Deus venha a se cumprir. Como escravo, vai morar na casa de Potifar. Vai morar na casa de Potifar. Na casa de Potifar tem uma mulher endemoniada, que vai estar constantemente querendo tirar você do alvo, querendo tirar você do propósito. Mas você não deve dar bola para Satanás, deve sair correndo quando alguém chegar para tentar tirar você do alvo, tentar tirar você do propósito que Deus te designou para você fazer. E a mulher tanto insistiu para ter uma relação com José, que José saiu correndo e deixou a toalha lá. Sabe que o inimigo sempre vai ter alguma coisa contra você. Vou repetir: o inimigo sempre vai ter uma prova contra você. José deixou a toalha lá.
José vai para a prisão. Na prisão ele é maltratado a princípio, apanha a princípio, mas mesmo na prisão ele vai ter credibilidade. Mesmo na prisão ele vai ganhar credibilidade. Diga por quê? Porque ele está carregando uma promessa de Deus. Não importa onde te lançarem, se te lançarem na prisão, mesmo assim, lá na prisão você vai ter algo na sua vida que vai te diferenciar. O que vai acontecer? Mesmo na prisão, ele ainda mantém a comunhão com Deus, mantém os dons que Deus deu a ele, que é sonhar, que é interpretar sonho. Não importa qual é o teu dom, não importa qual é a tua chamada, aquilo que Deus te deu, faça uso. Não enterre o talento que Deus te deu, utilize ele. Aonde você estiver, o dom, o talento vai te acompanhar. Na prisão ele ainda interpretava sonho. Aí chegou o copeiro e o padeiro, ambos sonharam na mesma noite, sonho profético, que José vai dar a interpretação do sonho. Alguém vai ser restituído à posição que lhe tiraram, que é o copeiro. O copeiro vai ser restituído à posição que lhe fora tirado. O padeiro vai ter que morrer, porque se o padeiro não morre, José não sai da prisão. Diga por quê? Porque era muito difícil do padeiro chegar até o rei, mas o copeiro não. O copeiro sempre estava ali presente, próximo do rei, provando o vinho que o rei bebia. Deus vai fazer o mesmo comigo e vai fazer o mesmo com você. Creia nisso. Sabe por quê? Porque mesmo se você parar, ficar em casa, os talentos que Deus te deu vão te acompanhar. Os talentos que Deus te deu vão te seguir, vão estar lá contigo onde você está. E vai chegar um momento que alguém vai falar de você para alguém que tem autoridade. E essa pessoa que tem autoridade vai te restituir e vai tirar você da prisão. Lá está o copeiro. Deus dá um sonho ao rei. Deus dá um sonho a Faraó. E aquele sonho que Deus dá a Faraó perturba muito Faraó. E Faraó não sabe a interpretação. Ninguém sabe a interpretação. Mas o copeiro tem história. O copeiro tem vivência. O copeiro sabe de alguém que interpretou o sonho que ele teve lá no cárcere. E o copeiro vai falar: Faraó, Faraó, eu conheço um homem que interpreta sonhos, porque eu tive um sonho e ele interpretou e aconteceu de igual modo. Mandaram chamar José. José chegou na presença do faraó. E José interpretou todo o sonho que o faraó tinha tido. E no final, o faraó vai reconhecer que o Espírito do Deus vivente está sobre a vida de José. No final,
das contas, porque o tempo já acabou. Eu nem cheguei aonde queria chegar, mas um dia, quem sabe, eu posso terminar essa pregação, porque eu queria falar sobre perseguição externa e perseguição interna. Mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo caluniados, mesmo colocando sobre nós uma grande aflição, uma grande opressão, mas a pessoa se fortalece, mais a pessoa se multiplica e mais a pessoa cresce. José a princípio foi perseguido, José a princípio foi vítima de homicídio, tentaram matar ele afogado, mas não conseguiram. José foi caluniado lá na casa de Potifar, foi para o cárcere e sofreu humilhação. Mas tudo isso era um estágio que Deus permitiu que ele passasse para poder chegar a estar na segunda posição no Egito. Eu declaro ainda nesse ano de 2020, nos anos posteriores, 2021, 2022, 2023, que Deus vai te engrandecer muito, que Deus vai fazer o que está nas tuas mãos se multiplicar, que Deus vai fazer o que está sobre a tua vida ser fortalecido. Aquilo que Deus permitir acontecer na tua vida não é motivo para você parar, não é motivo para você desistir, desanimar, mas é motivo para você se fortalecer, para você crescer, para que quando você chegar lá, você testemunhar de que existe um Deus poderoso que peleja pela tua vida. Quem crê, dá glória a Deus. Quem crê, glorifica a Deus. Quem crê, vai exaltando, porque dia de vitória vai chegar na tua vida. Aleluia. Queria muito continuar, mas não posso continuar. Qualquer dia desses nós terminamos essa pregação. Queria muito falar sobre Puá. Queria muito falar sobre Cifra, as duas parteiras. Quem eram as parteiras? Diga duas. Diga Cifra e Puá. Diga Cifra e Puá. Digam, eram duas. Diga, sempre vai ser dois. Sempre vai ser duas que trabalha para que os teus sonhos, para que os teus projetos não venham acontecer, não venham prosperar, mas o Senhor vai fazer que Pua e que Cifra veja que as mulheres hebreias são robustas. Oh, aleluias. São robustas, são fortes, são destemidas. Elas são fortes, elas são destemidas, elas são destemidas e são fortes. Não são como as egípcias. Você tem um diferencial. Vou repetir. Você tem um diferencial. Você é a nação santa. Você é a nação santa. Você é geração eleita. Você é sacerdócio real. Você é um povo comprado e adquirido, que vai estar entrando na Nova Jerusalém pelas portas. Na Nova Jerusalém pelas portas. Não pare, não desista. Se Pua vir, se Cifra vir, se o faraó, rei do Egito, te oprimir, te perseguir, diga para ele: eu vou continuar crescendo, eu vou continuar me fortalecendo, eu vou continuar
pode multiplicando. Não pare, não desista, porque o texto vai dizer que quanto mais Faraó e o Egito oprimia o povo, mais o povo se multiplicava e crescia na terra do Egito. Sabe qual é o problema de Faraó? O problema de Faraó, o medo dele, sabe qual é? É que o povo conquiste a sua liberdade em Cristo. Satanás tem medo disso. Satanás tem medo que o povo conquiste a sua liberdade em Cristo, porque Cristo já nos libertou. Sabe qual é o outro medo de Faraó? O outro medo de Faraó é que o povo saia do Egito. O povo saia do Egito. É outro medo de Faraó. O Faraó tem medo que o povo saia do Egito. Sabe outro medo de Faraó? Faraó tem medo que o povo se rebele contra ele. Sabe qual é outro medo de Faraó? É que o povo se alie a outros inimigos e venha combater contra o Egito. Pode deixar tocar, ele não pula não. Sabe qual é outro medo de Faraó? Todos esses são um medo de Faraó. Ou ia falar outro, mas deixa para outra oportunidade. Mas o que o Faraó não esperava, diga o que era. Sabe o que Faraó não esperava? Diga o que era. É que ele, e aqui eu encerro, fica de pé, é que ele ia criar dentro da própria casa dele o libertador de Israel. Faraó nunca esperava por isso, que ele criou dentro da casa dele, comendo do prato dele, bebendo do vinho dele, o libertador de Israel. O libertador cresceu lá dentro. Sabe por quê? Porque Faraó não sabe quais são os planos e propósitos de Deus. Nunca vai saber. O medo dele, irmão Edilson, de Faraó, era que o povo viesse a ser liberto. Mas Faraó criou Moisés dentro da casa dele. E quem foi Moisés? Diga, o libertador de Israel. Oh, aleluia. Que Deus abençoe você nessa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe você. Fique de pé, muito tempo.